Você, você acredita que Deus se comunica com você através de sonhos? Pois acredite, Deus ele me usa muito em sonho. E um dia eu estava no Brasil, na cidade onde eu moro, Natal, Rio Grande do Norte, e eu tive um sonho que eu estava em Recife, num centro comercial bem grandão, que eu era acostumada a ir para lá para comprar mercadoria, e era como se fosse o carnaval de Recife. E eu estava tentando sair do meio desse povo. Eu ia para uma fila e eu comprava uma passagem. E quando eu comprava uma passagem, quando eu abria a passagem, no cabeçalho da passagem em cima tinha um monte de cabecinhas. Chinês, americano, italiano, dava para ver pela cultura deles, cada um tinha um rosto com o italiano com aquele chapéuzinho de italiano, o chinês com aquele olhinho dele, índio, cigano, no cabeçalho da passagem tinha essas pessoas desenhadas. E eu dizia assim, quando eu abria a passagem, eu dizia assim, oxe, ao invés de ter um ônibus e o nome da empresa, tem essas caras. Mas Deus não me disse que era de avião que eu ia viajar. Ele me deu uma passagem de ônibus. E eu ia para uma fila. E quando chegava nessa fila, uma pessoa dizia assim, você está na fila errada, venha que eu lhe levo. E me pegava pela mão e me levava. No caminho era turvo, um nevoeiro grande. E eu dizia assim, eu estou perdida. Só que quando eu olhava, assim por baixo, eu via outro caminho, uma relva verde, linda. Era tão verde, tão bonita, chega eu vi os pinguinhos de água assim, como se tivesse chovido. Aí eu dizia assim, esse caminho está meio turvo, mas ali tem outro caminho. Se eu não encontrar minha saída por esse, eu vou por aquele. E nisso eu acordei. E eu comentei com esse sonho, falei desse sonho para algumas pessoas, inclusive para minhas filhas. Um ano depois, eu ganhei uma passagem para vir para aqui, para Portugal. E eu vim para cá, e quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar e fiz amizade com todo mundo, que eu tenho muita facilidade de fazer amizade com todo mundo. E comecei a trabalhar e arranjei um lugar para me morar. E eu já tinha uma amiga que eu conhecia ela aqui. E pronto, fui trabalhando e fui fazendo o que Deus ia me mostrando. Eu trabalhava aqui em Portugal, pegava meu saláriozinho, pagava minhas despesas aqui e o resto eu mandava para casa. E assim eu fiz. Voltei para casa, passei lá um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses e vim de volta. Nesse intervalo, veio umas pessoas conhecidas para cá. E eu não me liguei do que falava a passagem, só sabia que Deus tinha me botado para cá porque Ele já tinha me enviado o sonho. Os 2 caminhos eu não sabia. Até então eu não lembrava disso. Quando eu cheguei aqui, essas pessoas estavam aqui, estavam se prostituindo, vivendo uma vida errada. E na cabeça delas, por eu sair de lá do Brasil e vir para cá e ninguém tá vendo, elas achavam que eu ia fazer a mesma coisa que elas. E foi daí que eu tive que me afastar. E elas terminaram falando mal de mim. Era elas que estavam falando mal de mim. E eu descobri que Deus me queria aqui. Mas a caminhada era só eu e Ele. E foi através desse sonho que eu descobri o que verdadeiramente Deus queria comigo.
E eu vi que eu tinha que me afastar dessas pessoas e cortar totalmente o contato com elas. Então, hoje eu digo para você, Deus fala sim com nós através de sonho. E foi um grande livramento. Sabe por quê? Porque o Deus lá do Brasil é o mesmo Deus daqui. E o que ele vê lá, ele também vê aqui. Não pense que o fato de você ter se mudado de lá dá o direito de você vir para cá e querer fazer o que você quiser. Deus é Deus. Em qualquer lugar ele continua sendo Deus. E se você plantar uma semente podre, onde quer que você esteja, você vai colher. E depois essas pessoas tentaram vir atrás de mim, atrás de ajuda, e eu simplesmente neguei porque já não era mais da vontade de Deus eu permanecer perto delas, nem muito menos ajudar elas. Então isso fica a dica, né? E reconheça que se Deus é na sua vida, Ele é para sempre. Não tente mudar, porque Deus não vai nem tirar, nem acrescentar o seu caráter. Você que tem que fazer por onde você viver bem e viver correta onde você estiver, se realmente você quer viver no caminho certo com o Senhor. Viu? Fica a dica. Deus abençoe grandemente. Se você teve algum sonho, veja se é um sonho profético. Procure ver se é verdadeiramente Deus falando com você, porque Ele fala assim, através de sonho. Fique na paz. Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua casa, sua família. Deus é contigo. Fica com Deus.